Olá, caros amigos, amigas, alunos, alunas. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, professor Fabrício Gonçalves, e me fizeram uma pergunta: o que eu entendo de filosofia moderna e contemporânea? Bom, eu a filosofia moderna e contemporânea, eu entendo que começou no final do século XVIII, XIX e vai até o século XXI. Né? Aí tem vários expoentes da filosofia, né, que luta contra o socialismo, os regimes totalitários, né? E fala sobre a reorganização e a reconstrução do mundo após a Segunda Guerra Mundial, né? Os regimes totalitaristas, que é o socialismo, é o fascismo, né? E o stalinismo, né? A União Soviética, a Itália, e os países totalitários, a Alemanha de Hitler, e fala sobre principalmente a John Rawls, né, que é um dos filósofos contemporâneos, que ele fala de conceito de justiça, da reorganização da ordem global, fala sobre a questão na história, né, a Guerra Fria, capitalismo versus socialismo, que é essa dicotomia, debate sobre a democracia liberal, o liberalismo da burguesia, a sociedade econômica, o Estado preocupado com as questões sociais na Europa Ocidental, uma maior participação da sociedade civil no debate público, o pensamento político na coletividade, a justiça, né, que era uma espécie de orientadora dos direitos, deveres e cooperação do tecido social mundial, né? Aí você tem vários e vários filósofos, né? Fala sobre a dialética, né, do esclarecimento, a consciência da moral, a teoria da justiça de John Rawls, acho que é assim que se fala o nome dele, né? A modernidade, o amor líquido, sociedade líquida de Zygmunt Bauman, que é um grande filósofo contemporâneo, tem um livro dele, né? Modernidade líquida, amor líquido, da editora Jorge Zahar, eu acho que é no ano 2001. O processo de transformação do mundo. Augusto Comte com o positivismo, surgimento da sociologia, o materialismo histórico dialético de Karl Marx. Era um novo método. A filosofia contemporânea e moderna, ela caracteriza de um novo método de entender a sociedade e a crítica dos sistemas totalizantes. Ou seja, a filosofia da individualidade, não é a totalidade. Ela foca no indivíduo. Aí você tem o existencialista chamado cristão, filosofia cristã, que ele foi filósofo, teólogo, né? Søren Kierkegaard. Ele fala sobre o infortúnio e as várias impossibilidades do ser humano. Ele escreve um livro da editora, eu acho que é Abril Cultural, de Søren Kierkegaard. Søren Abe Kierkegaard, sobre o conceito de angústia. Kierkegaard é um cristão, um teólogo filósofo, que criticou a noção de destino e contra a predestinação calvinista reformada. Aí você tem aí Arthur Schopenhauer, que fala sobre a vontade como força natural, né? Muita coisa, filosofia contemporânea. E um prussiano alemão,
né? A Alemanha era chamada de Prússia na época, século XVIII, XIX, chamado Friedrich Nietzsche, que foi um dos maiores pensadores do século XX. Ele critica a vontade do poder ou de potência, falando sobre liberdade. Jean-Paul Sartre e a sua esposa Simone de Beauvoir, sobre o movimento feminista, a existência, e há uma ideia de não existe a ideia de Deus. Aí você vê aí Theodor Adorno, Max Horkheimer, da escola de Frankfurt, Hannah Arendt, que é uma filósofa judia contemporânea, e ela escreveu um livro, As Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo, de Hannah Arendt. Então, o século XX, Alemanha, Rússia e Itália, e do pós-estruturalismo, aí você vê aí Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel de Foucault, e você vê a filosofia contemporânea dos pós-estruturalistas, que deu início à filosofia estruturalismo, a escola estruturalismo, o mundo romper uma forma de entender o mundo a partir do estruturalismo. Aí você vê mais as ciências, a antropologia e a sociologia, a bioética, biopoder, de Michel Foucault, microfísica do poder, vigiar e punir, história da sexualidade, e Slavoj Žižek, Judith Butler, Peter Singer, Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, não é? John Searle, Hilary Putnam e Willard Orman Quine, que eles falam da filosofia da mente. Aí é no campo da informática, da matemática, da física, da ciência, filosofia analítica, né? Ou chamada filosofia da mente. Também nós temos Donna Haraway, Byung-Chul Han, eu acho que é um filósofo asiático, né? Jerry Fodor, Axel Roné, Roger Scruton, né? Thomas Nagel, Alain Badiou, Silvio Galo, Jamila Ribeiro, Mário Sérgio Cotella, Márcia Tiburi, Marilena Chauí, Viviane Mosé, Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e outros, Miguel Reale, no âmbito brasileiro, né? Hermann Cohen, um filósofo judeu, Edmund Russell, Henry Bergson, Maurice Blondel, né? Vários e vários, né? Etienne Gilson, que é um filósofo cristão de Aristóteles, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, Max Weber, Miguel de Unamuno, Max Scheler, Giovanni Gentili, Martin Buber, Ferdinand Ebner, Jacques Maritain, que é outro filósofo cristão, bibliocêntrico, estudioso da Bíblia, José Ortega y Gasset, né? Theodor Adorno, Hans Georg Gadamer, Gershon Scholem, Edith Stein, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, que Hannah Arendt e Elizabeth Anscombe estudou, né? Filosofia da mente. S. Bloch,
Emmanuel Monnier, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas, Claude Lévi-Strauss, Abraham Heschel, Simone Weil, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus ou Camus, Jürgen Habermas e Karl Otto Appel, muitos, Otto Maria Carpo, Farias Brito, e vários aí, vários filósofos que foram teólogos também do século XX e século XXI. Pearson, ou Parson, né? Max Weber, Karl Marx, Theodor Adorno, Bentham, Stuart Mill, da área da economia, do direito, da sociologia. Então, se eu pudesse denominar alguns filósofos, né? Eu anotei aqui tá, para não esquecer, porque não é a minha área da dialética, né? E eu tenho alguns livros aqui para indicar para quem vai fazer o Enem, para quem é da área da filosofia. Uma Teoria da Justiça, de John Rawls, editora Martin Fontes. Modernidade e Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Auguste Comte, Positivismo e Surgimento da Sociologia. Materialismo Histórico, Materialismo Dialético, né, de Karl Marx. Deixa eu ver aqui. Panéptico, de Jeremy Bentham, de 2008. Genealogia da Moral, de Friedrich Nietzsche, Companhia das Letras. Relações de Poder e Punição e Disciplina, Em Defesa da Sociedade, de Michel Foucault, editora Martins Fontes. Walter Benjamin, Ideologia da Sociedade Industrial, o Homem Unidimensional, de Herbert Marcuse, da editora Jorge Zaha, universitária, 1979. Os Elementos da Filosofia Moral, de J. Hackels, Barueri, São Paulo. Crítica da Economia Política, de Karl Marx e Friedrich Engels, ok? E Aforismo para a Sabedoria da Vida, de Arthur Schopenhauer, editora Martins Fontes. Crítica da Razão Pura, Fundamentos de Metafísica dos Costumes, Abril Cultural, de Immanuel Kant. J.S. Mill, Sobre a Liberdade, editora Vozes. Pensamento Político na Coletividade, Justiça Orientadora, de John Rawls. Então, eu tenho Tocqueville, não é? Tem Jeremy Bentham, Schopenhauer, já falei, Michel Foucault, vários e vários filósofos, como Kant, como Proudhon, Saint-Simon, Karl Marx, Kierkegaard, né, Heidegger, Habermas, Foucault, Zygmunt Bauman, Max Weber, Karl Marx, Freud, Lacan, Jung e vários filósofos contemporâneos, ou seja, atuais, que fizeram um discurso. Tem muito mais. Se eu pudesse falar aqui, eu falaria aqui em meia hora, 40 minutos, 1 hora. Mas é só uma pequena introdução na filosofia contemporânea. Grandes filósofos, eu queria indicar nesse livro aqui, mas já na minha área, que é a área de religião, ciência da religião, teologia, né?
Deus na filosofia do século XX. Giora Gilpenzo, Rogino Gibellini, da editora Loyola, católica. Então, tem vários e vários filósofos que compreenderam William Dilthey, Hermann Cohen, Henrik Bergson do personalismo, da filosofia e análise antropológica e teocêntrica da religião. Maurice Blondel, filosofia do sentido humano e religião, ok? Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, no YouTube. Um abraço.